Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui reunidos, né, para meditarmos na palavra de Deus. O tema que eu quero trazer hoje é exatamente sobre oração. Pré-requisitos para Deus responder oração. Eu poderia traçar um paralelo, né? Quando nós vamos a um banco, uma instituição financeira, para pedirmos alguma coisa, solicitarmos, né, um empréstimo, um financiamento, ali nós temos que preencher muitas fichas, né, ou formulários e atender a alguns pré-requisitos para que possamos ver concretizado, né, a intenção desse financiamento ou dessa compra de um bem. Eu digo assim que assim também é com a oração. Muitas vezes nós oramos, né? E eu estou falando com cristãos, né? Nós oramos a Deus, levamos os nossos pedidos, as nossas necessidades, às vezes as mais prementes, mas não recebemos aquilo que pedimos. E isso pode ocorrer por diversas ocasiões em nossa vida. Parece que simplesmente a nossa oração não é ouvida. A impressão que fica, que nós temos, né, nesses casos, é que Deus ou não nos ouviu ou nos virou as costas. Bem, na verdade, né, não é isso o que ocorre. Deus, ele ouve todas as orações. E antes mesmo, né, de orarmos, ele já sabe aquilo que vamos falar, sabe aquilo que nós estamos querendo ou necessitando. No Salmo 139:4 está escrito: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, essa ideia, né, que a gente ouve às vezes de alguém, que Deus não ouve as nossas orações, ou não liga para elas, ela não é bíblica. É que existem sim, né, como eu diria, comparando nos estabelecimentos de crédito, pré-requisitos a serem cumpridos, né, para que a nossa oração seja atendida. E ela seja atendida sempre no tempo certo, né, o tempo de Deus. Muitos concordam, outros não, né? E outros dizem que depende da motivação do coração no momento em que estamos orando. Pois a palavra diz que Deus conhece, inclusive, os nossos pensamentos. A Bíblia, lá em 1 João 3, 21 a 23, está escrito assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Então, lendo esse versículo, nós vemos aí algumas condições que Deus estabelece, né, para responder uma oração. Primeiro, crer em Deus, lógico, né? Lá em Hebreus 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
O segundo aspecto não seria ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Outro ponto, não deixar de perdoar aqueles que muitas vezes nos ferem, nos prejudicam. E testemunhar sobre as bênçãos recebidas. Dar testemunho da oração atendida. E orar em nome de Jesus. Lá em João 14, 13 e 14 está escrito: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui, esse em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, será que nós temos cumprido ou negligenciado, né, algumas destas condições? Temos sido verdadeiros e honestos com Deus em nossas orações? Nós temos, às vezes, ou muitas vezes, pedido algo, né, com intenções erradas. Lá em Tiago 4,3 está escrito: E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Será que nós temos verdadeiramente, né, orado com fé em Deus, sabendo que Ele ouve oração e que pode atender nosso pedido? Lá em Marcos 11, 24 está escrito: Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Um outro aspecto, né, de orarmos, quando nós estamos, né, levando o nosso pedido, quando nós estamos orando, como que está o nosso coração? Nós estamos ressentidos ou magoados com alguém? Já perdoamos a maldade ou erro que porventura, né, nos fizeram? Ou então nós admitimos ou nos recusamos, né, a reconhecer algum erro que nós tenhamos cometido? Então nós temos que levar isso em consideração. Muitas vezes podemos saber até que estamos errados, mas o orgulho nos prende àquela situação e àquele sentimento. E isso atrapalha a nossa oração. O aspecto que nós lemos também, né, nós temos toda a oração levado e colocado em um nome do Senhor Jesus, colocado os nossos pedidos, estamos orando em um nome do Senhor Jesus Cristo? Então, esses são alguns pontos, né, alguns requisitos. Agora, uma questão muito importante é: nós estamos mantendo um relacionamento verdadeiro, honesto e íntimo com Deus? Eu não estou dizendo coisas formais, como, por exemplo, ir à igreja todas as vezes, ou domingos e meio da semana, ser religioso, de repente frequentar uma reunião de estudo bíblico durante a semana. Tudo isso pode ser feito e deve ser feito regularmente. Tudo isso traz bênçãos. Mas o que eu estou falando aqui é de um relacionamento pessoal e próximo com Deus. Ter a verdadeira comunhão com Ele. Deus nos conhecer, né? E nós conhecermos a Deus profundamente, através da nossa meditação, da nossa comunhão com Ele, do estudo da Sua palavra, em dedicar tempo, né, não só para pedir, mas para nos relacionarmos com Ele.
ter verdadeira comunhão. E a Bíblia, né, nos diz também como deve estar o nosso coração para que esse relacionamento íntimo com Deus funcione, não é? Salmo 51 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Renova o nosso estado, né? Renova a nossa motivação e torna o nosso coração puro nas intenções. Lá no Salmo 24, 4 e 5 está escrito: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Lhe fará justiça, atenderá às suas necessidades e aos seus pedidos. Esse que tem as mãos limpas e o coração puro, receberá bênçãos do Senhor. Então, para encerrar, eu digo assim: se Deus falou com você através dessa meditação, sonda o teu coração, procure saber onde você está de acordo ou está fora daquilo que Deus espera daqueles que são filhos verdadeiros, dos nascidos de novo em Cristo Jesus. E que em todas as suas necessidades, esses filhos verdadeiros buscam o Pai através da oração. Então, essa, eu diria assim, análise desses pré-requisitos é que nós devemos fazer, né? Quando nós nos aproximamos de Deus, levando as nossas necessidades através da oração.